Bom dia, irmãos. É evidente que hoje pela manhã nós estamos meio desfalcados, né? Tanto de pessoas como também na nossa estrutura. Estamos tendo alguns problemas, mas creio que dentro da compreensão de todos há o grande evento do acampamento, pelo qual nós somos muito gratos, porque providenciam um momento em que os jovens e outras pessoas da igreja que para lá se deslocaram conseguem separar uns dias para se dedicar ao estudo da palavra, e é uma diversão sadia, bem diferente daquela que é vista e encontrada ao nosso redor, nas ruas, nos bares, nas avenidas do nosso país, que se dedica a esse frenesi que é o carnaval, onde parece que todas as barreiras que foram mantidas ao longo do ano, às vezes são jogadas fora e o pessoal se entrega a muitas atitudes e atividades que certamente não agradam a Deus. Isso nós temos consciência disso. Eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para um trecho que está no capítulo 17 do livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias capítulo 17, eu vou ler os versículos do 5 até o 17, do 5º versículo até o 17º, e essa vai ser a base da nossa meditação nessa manhã. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os nomes dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu, no dia do mal.
Jeremias 17, 5 a 17. Oremos. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos agora que nós possamos aprender daquilo que lemos, daquilo que vamos meditar, dos ensinamentos preciosos contidos aqui, para que possamos aplicar nas nossas vidas e a cada dia mais aprofundar a nossa convicção de que Tu és o Senhor, Deus verdadeiro, nosso refúgio no dia do mal. Em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos já hoje o hino número 46, lemos o Salmo 46, do qual nós temos o hino Castelo Forte. O Salmo 46 era o salmo preferido de Lutero e foi baseado na leitura do Salmo 46, que ele compôs Castelo Forte, que hoje é cantado, entoado pelas igrejas ao redor do mundo, e traz esse tema muito presente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E esse trecho de Jeremias também aqui mostra que o Senhor é o nosso refúgio. É o nosso refúgio no dia do mal. É o nosso refúgio quando as coisas não vão bem. O texto reafirma quem é Deus, reafirma a sua onisciência, a sua onipotência, e apresenta Ele a cada um de nós como sendo o único no qual há salvação, no qual há redenção, em quem nós podemos e devemos confiar. O que Jeremias está fazendo aqui nesse trecho e no contexto geral, ele está descrevendo os problemas morais que resultaram na ruína do reino de Judá. O reino havia sido dividido de Israel em Israel e Judá que era a parte do povo que havia se mantido até com uma certa fidelidade, mas no final muitos abandonaram a Deus, entregaram-se à dissolução moral, aos seus próprios caminhos, e aqui Jeremias está lidando com isso. E ele faz nesses versículos que nós verificamos aqui, lemos, ele faz isso primeiro trazendo um contraste. Um contraste entre o homem amaldiçoado e o homem abençoado. Deixando bem claro esse contraste. É um contraste que é apresentado àquele povo para que eles vissem aonde é que eles se encaixavam. E é um contraste trazido para nós também, para que nós vejamos e meditemos aonde é que nós estamos situados. Não existem três posições, você ou está com Deus ou você está contra Deus. E ele traz esse contraste, depois ele apresenta um enigma quando ele fala do nosso coração. Ele fala que o nosso coração, o nosso pensamento é algo enigmático que desafia até a nossa própria percepção, mas não a percepção de Deus. E nos versos seguintes ele passa a falar de Deus, esse juiz que tudo conhece. O Deus que é onisciente, onipotente, ele tudo conhece, ele tudo pode. E finalmente o texto termina com uma oração de exaltação a Deus, a esse Deus. E uma oração de súplica para sermos sustentados no meio da perplexidade nossa, no meio da adversidade. É uma oração onde nós nos colocamos, o profeta coloca a si mesmo o povo de Deus nas mãos do Deus que é o único Redentor e Salvador. Então os versículos 5 e 6, como eu disse, que iniciam o trecho que nós lemos, eles falam desse contraste, né, entre o arbusto e uma árvore, a figura de linguagem que o profeta usa para ilustrar aquelas pessoas que estão seguindo a Deus e aquelas que se recusam a seguir a Deus e estão seguindo seus próprios caminhos. Esses dois versículos dizem assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta seu coração do Senhor.
Porque será como o arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então aqui está aquele que recusa-se a seguir a Deus. E 7 e 8 nos mostra aquele que está debaixo das bênçãos do Senhor, exatamente porque reconhece que ele nada é e que Deus tudo é. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa dar fruto. Maldito homem, que palavras duras, né? Começa o trecho com uma palavra de maldição, maldito homem, mas esse homem realmente, ele não tem nenhuma bênção a qual se valer, porque ele recusa-se a confiar no Senhor. Aqui nós temos a descrição. Quem é esse homem amaldiçoado? E esse homem que está debaixo da condenação de Deus. Nós lemos no texto aqui que é quando o homem está confiando no homem. As pessoas confiam nas pessoas e não confiam em Deus. Como isso é comum e como nós somos tentados a isso. Nas situações de dificuldade, às vezes, que atravessamos, nós damos mais importância a outras pessoas que possivelmente nós pensamos podem nos ajudar numa situação de dificuldade, do que ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, em quem deveríamos confiar e no qual nós deveríamos colocar todas as nossas esperanças. Então, o homem que está debaixo da condenação de Deus, da maldição de Deus, é aquele que não confia nele, mas substitui Deus pelo homem. Né? Às vezes, nós vemos isso numa escala grande na nossa nação, né? Nesses conchavos que são feitos, um confiando no outro para angariarem riquezas que não são legítimas, e de repente a gente vê todo aquele castelo ruindo. Homem confiando no homem. Aquelas pessoas que não enxergam as demandas de Deus ou a presença de Deus, não conseguem ver Deus no dia a dia de suas vidas. Andam como se fossem eternas, vivem como se os seus atos elas não tivessem de prestar contas deles a Deus. Aquela pessoa que olha somente os que estão ao seu redor, coloca nessas coisas os seus corações, confia nas suas próprias forças. E essas pessoas Deus compara, através da palavra do profeta, a um arbusto no deserto. Interessante porque o arbusto, confiando em outras pessoas, deveria ter uma porção de arbustos ou de árvores, deveria estar colocado no lugar fértil, onde ele saberia que poderia se valer daquela umidade que iria providenciar a seiva que lhe daria vida. Não, esse arbusto, ele está enganando-se a si mesmo. Que ele vê e enxerga é uma miragem. Ele está, na realidade, no meio do deserto. E no meio do deserto, ele está fadado à destruição e à morte. O texto diz que ele está no meio da adversidade, a terra seca, que não tem água. E é interessante como essas figuras de linguagem aqui, elas tocam de perto do nosso coração agora, porque nós estamos vivendo tempos de seca, né? As imagens do Guarapiranga, com o seu solo lá todo ressequido, elas estão presentes, né? A cada dia, a cada semana. Os percentuais, hoje em dia nós acompanhamos os percentuais com tanta avidez, nós sabemos, né? Pelo menos estamos vendo uma visão muito gráfica do que é seca, do que é falta d'água, mas nada se compara a um deserto mesmo, aonde você só tem a areia, você tem praticamente incidência zero de chuva, e se há alguma umidade, algum oásis, algum local ali, aquilo pode ser sufocado rapidamente também pela inclemência do deserto. O homem amaldiçoado, que está sob a condenação de Deus, está no meio da adversidade, não sobreviverá para ver o tempo
bom. Não há esperança real ao seu redor. A terra é seca, nada sobrevive nela. Não há água, não há a fonte da vida. Quantas vezes a palavra de Deus é equacionada com fontes de água a jorrar, trazendo vida. A pregação do Evangelho é comparada a essas águas jorrando e as árvores brotando e florescendo. Mas as pessoas que não olham para as demandas de Deus, não se preocupam com aquilo que Deus requer de cada um de nós, que nós o reconheçamos e nos acheguemos à salvação que nos é ofertada através de Cristo Jesus. E tendo os nossos olhos iluminados pelo Espírito, vemos que somos pecadores, que dependemos dele, que é a fonte da água viva. Se rejeitamos a Deus, se não ligamos para ele, se caminhamos os nossos próprios caminhos, se confiamos nas outras pessoas, esquecemos de Deus. Somos como esse arbustozinho no meio do deserto, que por enquanto está vivo. Mas a destruição dele é totalmente certa. Ele não verá o tempo bom, mas a destruição e a morte o espera. Mas logo na sequência ele nos mostra, no contraste, o homem abençoado. Se falou o profeta nesses primeiros 2 versículos do homem que está debaixo da condenação de Deus, agora ele fala daquele que está debaixo das bênçãos de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A esperança não são outras pessoas, mas a esperança está no Senhor. Confiança e esperança no Senhor, isso em si só já é uma bênção. Você está atravessando períodos de dificuldade, se você tem confiança em Deus, esperança nele, você já está sendo abençoado. Mesmo que as dificuldades sejam muito reais, que as situações sejam de muita dificuldade, mas a confiança, a esperança no Senhor, isso é confiança e esperança em quem tem a fonte da vida, a fonte das soluções. E esse homem assim abençoado, que confia no Senhor, que tem a esperança no Senhor, ele é comparado não a um arbusto que está lá no meio da terra seca, que não tem nenhuma perspectiva de vida, mas essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto às águas. Vem a semelhança aqui com o Salmo 1, né? O Salmo 1 também fala daquela pessoa que é abençoada, que é feliz, que está plantada junto a ribeiros de águas e que tem a fonte da sua vida, do seu vicejar ali próximo, perto. E o texto diz que essa árvore plantada junto às águas, as suas raízes vão para um ribeiro. Não está no deserto, mas está no ribeiro. E aí vem o calor, vem os problemas, mas ela não receia o calor. A folha fica verde. Vem o ano da sequidão, como nós estamos atravessando agora, não somente aqui em São Paulo, mas em vários locais no Brasil. Vem o ano onde as chuvas não caem, mas aquela árvore, ela não está preocupada. Ela não se perturba, porque ela tem água ainda nos reservatórios do ribeiro que ainda flui naquela terra que deixou de cair chuva. E aí ela ainda dá fruto, não somente mantém a vida, mas dá fruto. Uma árvore que lança as suas raízes em direção à fonte de sustento. Onde é que nós devemos procurar a nossa esperança, a nossa força? O nosso sustento é no Senhor, que é a fonte da água viva. Existe calor, existe circunstância adversa, existe tribulação, mas o alimento, a força, a fortaleza continuam fluindo de uma maneira firme e segura. Não há receio. No meio da pressão, a folha permanece verde. No meio da sequidão, da ausência de chuva, ainda assim dá frutos.
Sabe o que é que eu acho admirável aqui nesses trechos aqui da palavra de Deus e em tantos outros? Vejam que Deus não promete necessariamente mudar as circunstâncias. Ele diz aqui claramente, né, que vem um dia do calor, vem o ano da sequidão. Ele não promete necessariamente mudar as circunstâncias. Ele não promete necessariamente benesses na nossa vida, mas ele promete fortaleza, uma palavra que está muito em moda agora, resiliência, né? Ele promete fortaleza para que nós possamos suportar e atravessar as circunstâncias adversas. O povo de Deus, ele sente esses problemas tanto quanto as outras pessoas. Qual a diferença? O povo de Deus não tem problemas? Não, nós temos problemas sim, nós temos enfermidades, doenças, nós temos tribulações, nós temos vizinhos que encrencam conosco, nós temos ônibus que atrasam, nós temos torneiras que nós abrimos e só sai ar, nós temos problemas. Qual a diferença? A diferença é que nós não devemos temer. A nossa esperança, a nossa fortaleza está no Senhor, porque nós sabemos que tudo concorre para o nosso bem, até as adversidades. Porque nós sabemos que Deus vai nos dar força e capacitação para que a adversidade seja suportada. Essa é a grande diferença. Nós estamos com as nossas raízes em direção e tocando aquele que é a fonte de vida. E assim enraizados, eles nos capacita que atravessemos os períodos de dificuldade nas nossas vidas. O Senhor é o nosso refúgio no dia do mal, e o profeta começa traçando esses dois contrastes. Uma pessoa que está debaixo da condenação, da maldição, porque esquece a Deus, confia nas pessoas, das outras pessoas. Uma pessoa que é abençoada, porque tem em Deus a fonte da sua existência. E ele prossegue aqui, no versículo 9, falando de um enigma, que é o mistério do coração. O texto diz assim no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz que o coração é enganoso. E a palavra coração aqui na Bíblia e nesse tempo não significava só o órgão físico, a bomba que está bombeando o sangue, mas a fonte de todo o entendimento na pessoa. Prefigurado aqui, configurado por essa menção ao coração. Mas o enigma é o seguinte, ora, se uma pessoa que confia no Senhor é abençoada, por que razão tantas pessoas confiam em si próprias ou nos outros, na própria carne, e se afastam de Deus? Se as bênçãos tão claramente vêm, e a tranquilidade e aquela paz que só de Deus pode vir, vem àqueles que confiam em Deus, porque tantos confiam em si próprios ou em outras pessoas. E o próprio verso dá a resposta. Porque o coração do homem é corrupto, é corrompido, é incapaz de ver as circunstâncias com veracidade, é incapaz muitas vezes de enxergar que existe algo mais além do visível, concentra-se naquilo que os olhos estão vendo e nas suas limitações como pessoa finita, humana, e se esquecem de que existe um Deus transcendente que está acima de todas essas coisas, que é soberano, que reina sobre toda a história e sobre as nossas vidas também. As pessoas se esquecem de que existe muito mais do que os nossos sentidos naturais podem perceber. E assim o coração, ele é cheio de veneno. Ele não somente é corrompido, o texto traz um qualificativo muito importante. O texto diz assim que o coração é corrupto, mas não somente isso, ele é desesperadamente corrupto.
Ele está totalmente corrompido. E é por isso que nós precisamos ser regenerados, transformados. E somente o sangue de Cristo, que pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, consegue isso. É porque temos que mudar. Né? Não devemos nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo, mas sermos transformados pela razão do nosso entendimento. E como é que isso é possível? Através do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Não é a nossa percepção. O povo de Deus não é povo de Deus porque eles são os mais inteligentes. Não, Deus já tirou essa noção lá atrás no Antigo Testamento, quando disse: escolhi uma nação que não é a maior, também não é o povo mais inteligente, mas eu escolhi ela. Então é o poder de Deus que vem, é o poder de Deus que vem em nossas vidas, abre os nossos olhos, faz com que vejamos a majestade de Deus e a insignificância de nossas pessoas, o nosso pecado, a santidade de Deus, e nos joguemos nas suas misericórdias, procurando a Cristo, nossa única esperança de salvação. Não é porque a gente consegue purificar o nosso coração aos pouquinhos, não. É necessário o milagre de Deus, o milagre da salvação. O nosso coração é desesperadamente corrompido. E nós precisamos do milagre de Deus, do milagre da salvação. Então o profeta, ele dá esse enigma, apesar das evidências dos que são abençoados e dos que são malditos. Muitos escolhem o caminho da maldição, mas eles já estão no caminho da maldição. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E é necessário o milagre da salvação, porque o coração está desesperadamente corrompido. O texto diz: quem o conhecerá? Quem conhece o próprio coração? O homem tenta justificar suas ações. Todo mundo tem justificativa, até aqueles que estão na crista da mídia hoje em dia, dando os depoimentos, cada um dá uma justificativa para o que fez ou para o que deixou de fazer. Mas Deus conhece verdadeiramente os corações. A palavra de Deus diz que aquele que diz não tem pecado engana-se a si mesmo. Então é possível as pessoas se enganarem a si mesmas, andarem nesse mundo como se não existisse Deus e achando que vão viver para sempre, que as coisas estão muito bem. Na realidade, elas estão debaixo da condenação de Deus. E nos próximos versos 10 a 12, o profeta faz uma exposição de como Deus é juiz. Esse Deus que tudo conhece. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, do seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Nada pode ser escondido de Deus. Pode se esconder alguma coisa de muitas pessoas, mas não de Deus. Alguns podem se colocar como inocentes, mas Deus tudo conhece. O coração do homem é mistério para ele mesmo. Nós não conhecemos também os nossos semelhantes. Nós temos muitas surpresas nessa vida, muitas decepções. O coração do homem desafia até seus próprios propósitos, mas nada é surpresa para Deus. Deus prova os pensamentos. Deus testa os pensamentos. Os malfeitos, o que se pensa, o que se faz de errado, tudo isso traz consequências a cada um. E o profeta traz o exemplo da codorna. A codorna é o pássaro que choca ovos que ela não pôs. Presumo que pôr um ovo não é uma coisa tão fácil assim. Aqueles que têm maior familiaridade em criar galinhas sabem
que a postura de ovo ela vem com uma certa dificuldade, mas a codorna ela põe os ovos que não pôs. E a comparação é de pessoas que angariam riquezas não legitimamente. O texto diz: ajunta riquezas, mas não retamente. Vejam, o texto não está dizendo que é errado você tentar progredir na vida, você tentar ganhar mais, não. Mas existe uma maneira que é reta, correta, e existe uma maneira que é incorreta, onde você lança a mão daquilo que não é seu. E aqui tem a condenação. Riquezas angariadas nessa vida, mas não com retidão. E essas riquezas, diz o texto, vão deixar essas pessoas no meio dos seus dias. No final, aquelas pessoas que se julgavam tão inteligentes vão se revelar bobos, patéticos aos olhos dos demais. O Senhor da glória, esse que conhece os corações, Ele deve ser adorado, enaltecido, como diz o versículo 12. E então o profeta termina aqui nos versículos 15, nos versículos 13 em diante, com essa oração de exaltação e súplica, para que nós sejamos sustentados no meio da perplexidade que nós temos com as coisas que acontecem ao nosso redor, no meio das adversidades que nós temos que atravessar, das tribulações que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Como é que nós somos sustentados? O profeta traz essa oração que deve ser a nossa também aqui nos versículos 13 em diante. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, Senhor, serei curado, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor, que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. Que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento, não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. O Senhor é o nosso refúgio no dia do mal. Deus quer, meu irmão e minha irmã, que você saiba e que você haja também, que você faça. Saiba que o Senhor é esperança. Não há outra esperança a não ser o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano. O Senhor é esperança. Senhor, esperança de Israel, ele diz. Quer que você saiba que o Senhor é juiz. Todos os que deixaram serão envergonhados, diz o texto. Os nomes dos que se apartaram de mim está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, eles serão levados. Ele quer que você saiba que o Senhor é fonte de águas vivas, que o Senhor é bênção, que o Senhor é vivo, porque é nele que está a vida. Ele quer que você saiba que no Senhor é onde está a restauração, a cura. Cura-me, Senhor, e serei curado. Ele quer que você saiba que o Senhor é redenção, é salvação, e portanto, Ele deve ser louvado. Salva-me e serei salvo, diz o texto. Tu és o meu louvor. Ele quer que você saiba que você pode ser muitas vezes zombado, contestado ou até desprezado. O texto diz assim que muitos vão chegar e dizer: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Vão fazer troça da sua fé. Ele quer que você saiba disso. Mas Ele quer que você seja forte, porque você está firmado no Senhor. Quer que você faça um autoexame, como o próprio profeta fez aqui. Ele disse: mas eu não me recusei a ser pastor. Apesar de estarem zombando de mim, eu permaneci firme na minha fé. Não me recusei a ser pastor. Mas Deus,
eu também não desejei o dia da aflição. Nós não devemos desejar dias de aflição ou dias de aflições. Eu lembro de um pastor que eu conheci e que de vez em quando ele orava e aquilo me incomodava um pouco, e depois cheguei à conclusão de que era uma oração errada. Ele dizia: Senhor, manda-nos uma perseguição. A intenção dele era correta, ele queria que o povo fosse despertado, mas não é desejando o dia da aflição que a gente vai produzir isso. Nós temos que dar graças a Deus porque nós não temos uma perseguição, porque nós temos liberdade de culto, porque nós temos a oportunidade de estarmos reafirmando a nossa fé, proclamando a nossa fé, vivendo a nossa fé. Firmados nele, que é a fonte de toda a vida. O profeta diz: Tu sabes o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Então, isso é o profeta abrindo o coração perante Deus. E nós temos que abrir os nossos corações. Deus quer que nós abramos os nossos corações perante Ele. Coloquemos os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas petições, sempre com essa fé e essa esperança de que Ele é a solução dos nossos problemas. E então, essa oração termina com uma súplica. Uma súplica: não me castigues, mas me abriga, né? Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. O texto começou com um contraste entre o homem que está debaixo da condenação e a pessoa, o homem que está debaixo da bênção. O texto termina com esse contraste também. Para aqueles que estão debaixo da condenação de Deus, a soberania, a onipotência, a majestade de Deus será motivo de terror para eles. A sentença está lavrada. Para aqueles que estão abrigados no Evangelho Salvador de Cristo Jesus, que tiveram os seus pecados pagos na cruz do Calvário, e a vitória recebida ali na ressurreição de Cristo, a esses, Deus é refúgio no dia do mal. Vivemos dias tenebrosos, difíceis, violentos, de moralidade dissoluta, como já foi aqui mencionado. Vivemos dias maus. Podemos estar atravessando também dificuldades, incertezas na nossa vida. Mas Deus é o nosso refúgio no dia do mal. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela claramente revela a Tua pessoa. E quando a Tua pessoa é revelada, como nós ficamos apequenados na Tua presença, sabendo que somos dependentes das Tuas misericórdias, das Tuas bênçãos. E te agradecemos porque temos acesso a essa palavra, porque essas coisas fazem sentido, porque os nossos olhos foram abertos através do sacrifício de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, perdoa porque muitas vezes nós emulamos essa postura do mundo e andamos no nosso dia a dia como se a nossa confiança fosse depositada em pessoas e não em Ti. Perdoa-nos. Leva-nos à fonte de águas vivas, que as nossas raízes estejam próximas desse riacho que traz a água da vida até as nossas vidas, para que sejamos testemunhas Tuas e tenhamos essa fé, essa confiança, essa esperança que nos carrega através das adversidades e tribulações deste mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amém.